Olá, eu sou a professora Josi e hoje nós vamos falar sobre a história das comunicações. A história das comunicações tem suas origens desde o homem das cavernas, né? Então, lá no período paleolítico, né, o homem paleolítico, com o desenvolvimento dos seus utensílios para caça, pesca, enfim, para suas atividades, né, rotineiras, acredita-se que o próprio fato de ter criado esses utensílios, né, tenha sido aí um fator para o desenvolvimento da comunicação, porque eles precisavam passar essas técnicas de construção desses utensílios, né, uns para os outros, né, então eles precisavam se comunicar e o faziam através de gestos, grunhidos e tudo mais, e também por meio de pinturas nas paredes das cavernas, né. Então ele passou a se expressar, né, por meio de pinturas, desenhos feitos nas cavernas e também entre os seres humanos ali da época, né. Bom, em seguida nós temos o período neolítico, né, e o homem passa a registrar aí o seu dia a dia em ossos, pedras e madeiras, então um pouco diferente aí do período paleolítico, né, que a comunicação era feita na parede das cavernas, né? Então, com o tempo, essa comunicação foi adquirindo formas mais claras e evoluídas, né? Facilitando aí a comunicação não só entre os membros da mesma tribo, como também com membros de outras tribos. E as primeiras comunicações aí, os desenhos neolíticos, que se tem notícias, são datados aí de 8.000 anos antes de Cristo. Bom, então seguindo essa cronologia, nós temos aí a escrita cuneiforme, né? Então nela os sumérios faziam os registros, né, em formato de cunha e colocavam as tábuas cuneiformes em um forno, né, para que o escrito fosse permanente, né. Eles imprimiam os caracteres sobre uma cunha, né, uma base de argila, que era exposta ao sol e posteriormente era exposta ao fogo para que gravasse bem aqueles caracteres no objeto. As primeiras inscrições aí dessa escrita cuneiforme datam aí do ano 3.000 a.C. e a sua tradução foi uma das mais complexas, né, visto que eles utilizavam mais ou menos 2.000 sinais no sistema complexo aí, de escrita cuneiforme. Na mesma época aí a gente teve a escrita hieróglifa, né, que data aí do ano aproximadamente 3.100 a.C. Na escrita hieróglifa eles utilizavam símbolos simples, né, para representar objetos materiais como ideias abstratas, né, e utilizavam o princípio do ideograma, né, que na verdade um sinal que exprime ideias. Bom, a partir daí nós temos um movimento rumo às comunicações modernas, né, iniciada aí pela descoberta de Gutenberg da tipografia, né, que ocorreu em 1445. Essa invenção multiplicou e barateou os custos dos escritos da época, né, e abriu a era da comunicação social. Bom, e aí em 1447 houve a invenção da prensa, né, por Gutenberg. Então ele inaugurou a criação do jornal moderno, né, que legal, né? E aí permitiu maior disseminação aí da cultura, do conhecimento em geral, né? Nesse tipo de impressão, letras móveis eram feitas, né, de cobre e alocadas em uma base de chumbo, onde recebiam aí tinta e eram prensadas contra o papel. Então essa era a forma de impressão criada aí por Gutenberg. Então em 1844 nós temos a invenção do telégrafo, com a utilização aí do famoso código Morse, né, que eu acho que muita gente conhece, né, o código Morse. Então através desse aparelho, né, se efetuavam aí a transmissão de mensagens ou recepção de mensagens, né, à distância, por meio de sinais e impulsos elétricos. Diferente da prensa,
dos jornais escritos, o telégrafo alcançava grandes distâncias, né, com mais rapidez. Então eles alcançavam aí grandes distâncias, né? E aí a imprensa ganhou um caráter mundial, né? Disseminando aí informações mais facilmente. Em 1920 nós tivemos o físico Guillermo Marconi, que une as tecnologias da época, né, que eram, né, o telégrafo, o elétrico, né, radiação eletromagnética e o telefone com fio, e inventa o rádio, né, uma das invenções humanas que transformaram a comunicação. Então o rádio tinha aí ondas de alta velocidade, né, e de alcance muito rápido, possibilitando a transmissão de informação de forma mais rápida e ampla. Em seguida foi a vez da televisão, né, que foi o principal meio de comunicação criado no século XX. A criação da televisão foi uma grande descoberta, né, para a comunicação social, e com o passar dos anos ela se tornou cada vez mais um meio de disseminação de informação, ideologia, alterando, portanto, de forma significativa a sociedade. Então, nas primeiras televisões, os primeiros modelos de televisão eram aparelhos grandes, né, em caixotes de madeira, e com o passar dos anos a televisão foi aperfeiçoando e melhorando, né, tanto o aspecto técnico quanto visual, enfim. Antes era só preto e branco, depois, né, de alguns anos nós tivemos a TV colorida, até chegar nos modelos que a gente tem hoje. E por fim nós temos aí a era tecnológica, né, que é marcada aí pelo surgimento de ferramentas como, por exemplo, a internet e o computador. A primeira geração de computadores se deu na década de 50, passando aí por mais 4 gerações, né, com melhoramentos e mudanças no sistema de ferramentas utilizadas. Então, os primeiros computadores eram enormes, né, pesados, né, com uma tecnologia bem diferente do que a gente tem hoje, e aí foi se evoluindo da mesma maneira que a televisão foi se evoluindo, e hoje nós temos aí laptops, desktop, aparelho desktop com computadores leves, rápidos, né, e menores, bem menores do que os primeiros modelos. Já a internet, ela foi criada, nasceu em 1969, né, para fins militares, na época aí da Guerra Fria, tá? A internet teve acesso aí ao público somente em 1971, e eram os primeiros a utilizar a internet, o público, foram as universidades, principalmente as universidades dos Estados Unidos. Então a disseminação mesmo da internet, o boom da internet se deu aí nos anos 90 e tem evoluído desde então para o que nós conhecemos hoje. Bom, toda essa inovação, essa evolução nas formas de comunicação, nas tecnologias e tudo mais, fez com que a humanidade passasse a viver de uma forma totalmente nova, né, de tempos em tempos, onde as fronteiras físicas, né, deixam de ser um obstáculo, né, à comunicação constante entre os povos, entre os países de diversos locais do mundo. Então, formas que até alguns anos, né, algumas décadas eram impensáveis, hoje passa a fazer parte do nosso cotidiano, né? Ao mesmo tempo aí que as informações se expandem de forma positiva, né, trazendo muitos ganhos aí para a humanidade, pontos positivos, os horizontes se alargam, né, mas ao mesmo tempo a gente perde o controle das informações, né? A internet aí é a campeã de exacerbação de informação. E isso não é diferente aí de conhecimento. Exacerbação de informação não tem a ver com conhecimento. Nem sempre quantidade de informação é qualidade, né? Então, cabe aí ao bom senso e o uso aí com sabedoria dessas informações. É o que nós chamamos de educação midiática, né? Então, saber selecionar as notícias, as fontes, do que nós estamos lendo e consumindo como informação diária, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, marca nos comentários as pessoas que estão no seu entorno social. Isso vai ajudar também a evitar ruídos na comunicação entre vocês, ok? Um grande beijo e até a próxima!